Oi pessoal, quem está falando aqui é Rodrigo Senra, é um prazer estar conversando com vocês e a ideia desse vídeo rápido é a gente trocar uma ideia, um balazinho que sirva de motivador para vocês se animarem de participar da Python Brasil 2013. Então vou falar rapidamente sobre a experiência que eu tive com Python na minha carreira tanto profissional quanto acadêmica e que foi muito positiva. Eu espero que isso sirva de motivação para vocês conhecerem um pouco mais sobre a linguagem e sobre a comunidade Python no Brasil. Gostaria de agradecer ao Giuseppe Romagnoli pelo convite de fazer essa apresentação. Ele é um dos organizadores da Python Brasil 2013, juntamente com Tânia André e grande elenco. Bom, meu envolvimento com Python começou com a tradução do tutorial do Python, escrito pelo Guido von Rossum, do inglês para o português do Brasil. Eu fiz isso em 2001. Hoje em dia a tradução é mantida por um grupo de voluntários, mas a primeira tradução eu fiz na raça e me envolvi com a comunidade brasileira através de listas de e-mail, e aí nós resolvemos no fórum de 2004, no Fórum Internacional do Software Livre no Rio Grande do Sul, FISLE, de 2004, resolvemos organizar uma conferência nacional, que já éramos grandes o suficiente para fazer isso. E isso aconteceu em 2005, quando com a ajuda do Rubens Queiroz na Unicamp, nós organizamos a primeira conferência nacional, a primeira Python Brasil. Na época não tinha esse nome, mas foi a primeira Python Brasil. E agora nós estamos indo já para a 9ª edição. Bom, o meu envolvimento com Python, pessoalmente, começou no meu mestrado. Quando eu estava terminando a minha dissertação de mestrado, eu trabalhava junto com o Alexandre Oliva, um profissional fantástico da área de informática, atualmente o secretário da Free Software Foundation for Latin America. E ambos estávamos explorando reflexão computacional e eu comecei a querer explorar reflexão computacional com outras linguagens, e a gente usava Java na época para fazer essas experiências. Eu estava interessado em Perl, Tcl, e ele me falou: poxa, o pessoal na Red Hat recomenda Python, por que você não dá uma olhada e vê o que dá para fazer com ela? E foi paixão a primeira edição e eu utilizo Python até hoje. E eu levei essa experiência de Python do mestrado para o meu trabalho, que eu fazia em paralelo, e lá no trabalho ele se mostrou um diferencial competitivo fantástico. Por quê? Na época Linux não dominava ainda o back-end de servidores nas corporações. A gente tinha diversos sabores de Unix, System 5, Berkeley, SCO, Solaris, HPUX, AIX, Arix, etc., e entre eles surgiu uma demanda de um projeto que precisava rodar no servidor em HPUX e rodar o front-end em máquinas Windows. E eu descobri que eu conseguia fazer tudo em Python. E isso foi sensacional. Usamos o GCC para compilar o interpretador Python para o HPUX, onde a gente desenvolveu o servidor. E no front-end já tinha distros customizadas para Windows, e aí a interface gráfica foi desenvolvida toda em Python, com infraestrutura de comunicação em rede, etc. Sensacional. E disso nós começamos a utilizar Python nos mais diversos tipos de aplicação. Por exemplo, escrever um proxy que filtrava a comunicação de uma empresa com a internet e analisava se as URLs que estavam sendo acessadas eram de sites permitidos ou não. Um caçador de pornografia nas imagens recuperadas da internet para verificar se o espaço em disco estava sendo consumido com imagens indevidas. Foi feito com analisadores de imagens que abriam o binário das imagens e verificavam se no cabeçalho das imagens tinham assinaturas que de fato provavam que aquele arquivo era uma imagem, e aí gerava-se um thumbnail e montava-se um painel com diversos thumbnails em que um operador humano podia tentar identificar se uma determinada imagem que estava ali era inadequada, e aí ele poderia fatorar essa imagem, se reservar para que ela fosse limpada dos discos dos servidores. Outros projetos, ferramentas de troubleshooting de rede que faziam interação com a libpcap, capturavam todos os pacotes da rede e tentavam fazer um diagnóstico de se tinha alguma aplicação na rede consumindo toda a banda da rede. Esse analisador foi escrito em Python. Softwares tradicionais de ERP, gateways que lidavam com protocolos, como por exemplo o Media Resource Control Protocol, que era um gateway que nós desenvolvemos usando a biblioteca Twisted, que tentava... ele oferecia uma interface para que você passasse mensagens textuais
e essas mensagens textuais interagiam com uma biblioteca escrita em C++ para fazer sintetização de voz, e o resultado era devolvido via RTP com a voz sintetizada. Isso tudo escrito em Python. Ferramenta de gestão de risco, etc. Diversos projetos, inclusive na academia. Em paralelo ao meu trabalho, eu também fazia pesquisa na academia, já tinha concluído o mestrado, estava começando o doutorado. E no doutorado, o primeiro desafio que foi passado para mim foi um projeto chamado WebMaps, em que a ideia era fazer análise de safras. E para conseguir fazer isso, nós tínhamos que escrever um crawler que recuperava imagens de satélites da internet, tipicamente da NASA e de outros órgãos que forneciam essas imagens, como o INPE. Recuperava essas imagens de satélite, recuperava geometrias da municipalidade brasileira, que definia o perímetro do Rio de Janeiro, do Ceará, de São Paulo, de Minas Gerais. Com esse perímetro fornecido pelo IBGE e com a imagem de satélite, a ideia era recortar uma determinada região e computar para aquela região índices de vegetação que mostravam a saúde da região e montar um perfil ao longo do tempo que mostrava a saúde da região, da vegetação daquela região. Foi um software também todo desenvolvido em Python, com Django e outras bibliotecas que auxiliavam o processamento de imagem e computação científica. Além disso, trabalhei também com bibliotecas digitais, num projeto para a BIREM, que é o braço da Organização Mundial de Saúde no Brasil, em que escrevemos um compilador que era capaz de receber uma expressão de consulta específica da linguagem do padrão ISIS, e isso era compilado para fazer consulta nos bancos de dados com formatos legados que eles utilizavam lá. Esse compilador foi escrito em Python usando uma biblioteca chamada Ply, escrita por David Beasley, que hoje é professor da Universidade de Chicago. E depois disso eu também fui trabalhar numa outra empresa de automação industrial, e um dos usos dessa empresa era desenvolver ferramentas para supervisão de poços de petróleo na Petrobras. Um dos projetos que foi feito em Python foi também um compilador que pegava diagramas que eram, na verdade, redes de Petri, em que cada nó da rede de Petri tinha código em Pascal, e compilava isso para um formato binário. Então eu compilava um diagrama misturado com Pascaloid para binário, e esse compilador também foi escrito em Python. Depois disso nós criamos sistemas de supervisão de poços interativos, com diagramas, com comunicação de grupos, e Python foi muito útil, dada a riqueza de bibliotecas que ela possuía, além do fato da facilidade de interoperar o código Python com o código C ou C++. E atualmente eu estou trabalhando na Globo.com, que é um berçário de hackers, e uma das principais ferramentas utilizadas na Globo.com é Python, e outras linguagens são usadas lá também, mas Python eu diria que é a principal hoje em dia. Inclusive existe a Globo.com é um polo atrator de profissionais que tem know-how em Python. E o nosso time, que é o time de semântica, agora está desenvolvendo uma API que adere aos padrões REST e Hypermedia, escrita em Python, para interfacear tecnologias da web semântica, como bancos de triplas, bancos de indexação textual, e oferecer isso através de uma API empacotada, que está muito interessante, mais novidades sobre isso. Então, se você achou essas aplicações interessantes e se eu conseguir despertar a sua curiosidade sobre Python, por que você não vem assistir as grandes palestras que vão acontecer agora em outubro na Python Brasil 2013? Bem, a gente se vê lá. Até mais.